Eu dei entrada no Hospital Amadora Sintra no dia 25/6/2015, às 18h09, levada pelo INEM, já em trabalho de parto, às 21 semanas. Foi administrada uma injeção para os pulmões e a médica disse que ia fazer de tudo, ia levar meu filho para a incubadora caso ele nascesse, que ela ia tentar mesmo assim. Só que logo depois a médica desapareceu, no qual ficou uma auxiliar, de nome Suzana. Fiquei numa sala de ginecologia com mais 2 utentes que lá estavam por ter hemorragias, sempre no mesmo quarto, abandonada. Pedi por anestesia, pois o trabalho de parto aumentava cada vez mais e não conseguia me segurar. Por volta das 2h30, pedi por ajuda e disse para me levar para a sala de partos, pois meu filho queria nascer. Não fui atendida. Tive que trancar as pernas, rolar na cama sempre para lá e para cá com muitas dores, a impedir que o meu filho nascesse. Eu, como mãe, queria pura e simplesmente lutar pela sua vida, que ele ficasse mais algum tempo dentro de mim, para que ele tivesse uma oportunidade de vida. Mas não teve jeito. A resposta que eu obtive da mesma auxiliar que apareceu foi que eu tivesse o meu filho na cama, mesmo ali onde eu estava, na companhia de mais 2 pessoas estranhas. Por volta das 2h50 e tal, 3h da manhã, o meu filho, que deveria se chamar nesse momento Gabriel Miguel, nasceu pelas mãos de uma auxiliar da admissão, pois a médica negou constantemente me levar para a sala de partos e negou ajuda. Ela só chegou, abriu as minhas pernas, colocou uma luva e meu filho nasceu. A bolsa saiu inteira com meu filho dentro para cima da cama. Quando bateu na cama, a bolsa se rompeu. Meu filho chorou, rolou na cama, arranhou-me entre as pernas. Passado um bocado, a senhora doutora Suzana apareceu na porta e disse simplesmente para essa mesma auxiliar da admissão que ela saberia o que fazer com meu filho. E meu filho ainda estava vivo. Passado 2 horas depois, meu filho continuou vivo. E a mesma enrolou meu filho num resguardo no hospital e deixou em cima da marquise, enquanto eu, como mãe, assistia o meu filho a ser assassinado daquela maneira. Não aguentando ver o meu filho ali daquela maneira se debater no resguardo, chamei para uma auxiliar a dizer que queria o meu filho e ela se negou a dar o meu filho para as mãos e viu que não me calava, se aproximou de mim, abriu o resguardo, meu filho continuava vivo, meu filho estava perfeito, formado, ainda respirava. Eu lhe passei a mão na cabeça, tinha imenso cabelo. Ele ainda suspirou para mim e continuou vivo. E eu mesma só disse que era pior para mim se despedisse e negou de me entregar ele para as mãos. Depois voltou a se afastar novamente, colocou meu filho em cima da mesma marquise, foi buscar, eu não sei qual é o nome que eles dão para isto, mas é um recipiente onde já tinha sido colocado a placenta e o cordão umbilical. Ela colocou o meu filho lá dentro, junto com tudo isso, e meu filho ainda continuava a se mexer lá dentro. E depois levou o meu filho vivo dali para fora. Desse dia em diante, nunca mais tive notícia do meu filho. Às 6h30, 7h da manhã, que é quando os médicos passou os médicos e tiveram a explicar o porquê que eu ali estava. E a senhora doutora disse que era para me tirarem o telemóvel, para mim não pedir ajuda.
pois a minha única vontade que eu tive, pura e simplesmente, era pegar o meu filho dali de cima da marquise e correr dali para fora para pedir ajuda. Trouxeram uma máquina de ecografia, me fizeram uma ecografia mesmo em cima da cama. Foi constatado que ainda havia restos da placenta, do parto, e ela disse que era só agora que era para me levar para o bloco operatório para tirar esse mesmo pedaço que lá ficou. Logo a seguir me prepararam para ir para o bloco para retirar esse mesmo pedaço, no qual eu mencionei constantemente que era alérgica a algumas anestesias para verificar o meu processo. Ela não quis saber, encheu a seringa de anestesia e me aplicou anestesia simplesmente. E mesmo assim eu sentia dor e senti quando ela me tirou o mesmo pedaço. Depois fui levada para a mesma sala novamente, para o mesmo quarto. Depois não consegui me mexer mais do pescoço para baixo durante algumas horas. Quando eu vi que a anestesia não passava de jeito nenhum, gritei por ajuda porque não conseguia me mexer, que era para alguém me ajudar a virar para cima. Foi quando elas começaram a ficar apavoradas. E passado algumas horas, os meus movimentos começaram a voltar, mas com muitas tonturas, muita fraqueza na perna, as pernas pesadas. E no dia seguinte, fiquei lá depois o dia todo, dormi no hospital porque fiquei em observação por causa desse problema. Depois no dia 27, no dia 27/6/2015, às 10h29, tive alta da enfermagem. E ninguém me disse o que foi feito do meu filho. Ao sair, eu exigi um comprovante do que me tinha acontecido naquele momento e recebi uma nota de alta falsa a dizer que eu tinha tido uma ameaça de aborto tardio às 21 semanas e um dia, incompetência do canal cervical na gravidez, aborto espontâneo sem complicação especificada, realizada curetagem uterina sob anestesia geral, com controle ecográfico, feto enviado para anatomia patológica, iniciou toma de Parlodel em esquema, pois eu já tinha muito leite. Então, o que eu tenho a dizer sobre tudo isso? Não foi um aborto, porque o meu filho estava completamente formado e se lhe tivesse dado uma oportunidade, tivesse me colocado na incubadora, hoje ele estaria aqui. Não há corpo, não foi me entregue nenhum corpo, não foi me entregue um atestado de óbito, não foi me entregue um papel a dizer que era um atestado de nado vivo, porque ele nasceu vivo e teve vivo até 2 horas depois, até quando ele saiu de perto de mim. Fiz várias diligências com o hospital não me responde, diz que está a averiguar e nunca averiguam nada. E o que eu tenho a dizer é somente, eu só quero saber para onde que vocês levaram o meu filho, já que o mesmo hospital não tem capacidade para suportar uma criança abaixo das 25 semanas, se não abaixo das 28 semanas, tem que ser transferido para qualquer outro hospital que tenha capacidade para o mesmo. E nesse mesmo dia, do dia 27/6, depois do meu pai ir me buscar no hospital, eu cheguei em casa, deitei por volta de 30 minutos e não consegui estar quieta, pois a dor no meu coração e na minha alma era tão grande que tive que ligar pro hospital e pedir para falar na anatomia patológica, no qual foi me dito, no dia 27/6/2015, que não tinham recebido nenhum feto, nenhuma criança, que não tinham recebido nada. E não tinha dado entrada nada no meu nome que tinha um feto ali na anatomia patológica. E ao meu ver, que eu posso dizer isso com toda certeza absoluta até que me provem o contrário, o meu filho foi levado do Hospital Amadora Sintra com a placenta
e com um cordão umbilical para fora do hospital, para outro hospital, mas não saiu dali sendo meu filho. E o meu filho se encontra desaparecido desde essa data. Passado 3 anos, que a polícia judiciária está a investigar, o hospital remete à polícia judiciária, mas falsos, papéis falsos, a dizer que o meu filho nasceu de 22 semanas, nasceu morto, teve um índice de apagar de não sei das quantas, que o senhor que está a investigar o caso me mostrou o papel, mas não quis me dar mais entradas no assunto, porque eu continuo a dizer que meu filho nasceu vivo. E o meu filho desapareceu dali. Se o mesmo hospital, no mesmo dia 27, diz que não recebeu feto nenhum, como depois de 3 anos pode constar restos mortais de uma criança que eu não reconheço sendo minha? O meu filho, como nasceu vivo, tem direito a ter um nome, a ter um registro. E logo a seguir, um atestado de óbito, se fosse constatado o óbito e tivesse me entregado um corpo para fazer um enterro. Falhas, mentiras, enganos, e eu só quero a verdade. Eu só quero saber do porquê eu não tive direito algum de ir para a sala de partos, porquê que eu tive que ter o meu filho com mais 2 pessoas no quarto, quando isto é inadmissível, é impossível de acontecer nos dias de hoje. Eu só quero saber por que não houve uma médica a me fazer o parto, por que foi uma auxiliar da admissão, quando ela não tem capacidade nenhuma para fazer o mesmo. Eu só quero a verdade, quero saber para onde que o meu filho foi levado, quero que o meu filho seja encontrado, vivo ou morto, e quero que se faça justiça, porque o meu filho teve 2 horas enrolado num resguardo a lutar pela vida. E se uma criança de 21 semanas está 2 horas sem suporte de vida, sem respirar e continua vivo, é porque ele tinha capacidade para respirar muito mais. Ele tinha capacidade para suportar e lutar pela vida. E eu quero que todas as pessoas, todos os responsáveis envolvidos nesse dia me respondam e me digam por quê. Por que fizeram isso comigo? Por que me privaram de ser mãe? Por que levaram meu filho de mim e me fizeram tudo isso?